Olá, irmãos e amigos do nosso momento do casamento. Quero ler Lucas capítulo 15, o versículo 17 e 18. Quando o filho finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Esse texto é a história do filho pródigo, aquele moço que saiu de casa, pediu ao pai a parte da herança e foi viver de maneira dissoluta, gastando o seu dinheiro da maneira como ele acreditava que tinha direito de gastar. Mas dinheiro não leva desaforo para casa e, num dado momento, o dinheiro acabou e ele também perdeu os amigos com os quais ele gastou todo aquele dinheiro na farra. E aí o texto diz, a história diz que ele começou a passar fome e foi trabalhar cuidar de porcos, e aí ele desejou comer da comida que os porcos comiam. Essa foi a situação que aquele homem chegou e ele precisou tomar algumas decisões. E eu queria falar sobre algumas decisões que muitas vezes nós precisamos tomar na nossa vida conjugal, e eu quero dar um tema para esse momento nosso: recomeçar é preciso. Muitas vezes é difícil recomeçar. Nós temos toda uma história de vida conjugal, de casamento, de decepções, de frustrações, e conhecemos um ao outro. E muitas vezes achamos mais fácil desistir da relação e começar uma nova relação do que recomeçar. Mas esse jovem, a Bíblia diz que ele caiu em si, né? Ele recobrou o juízo. Então, o texto mostra que naquele momento ele estava alucinado quando ele pediu ao pai a parte da herança e saiu de casa. Ele não estava no seu juízo normal, como muitas vezes nós também não estamos. Mas ele caiu em si. Eu acho que esse é o primeiro ponto da relação. Você precisa cair em si. Quantas vezes você está no caminho errado, fazendo a coisa errada, mas não admite, não tem consciência disso. Então nada vai acontecer na sua vida, não pode haver um recomeço até que haja um reconhecimento. Então ele reconheceu os erros que ele havia cometido e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou começar isso, e vou pedir para ele me tratar como um dos seus empregados, que eu nem mereço ser tratado como um filho. Então talvez você precise recomeçar no seu casamento alguma coisa que você foi perdendo ao longo do caminho, você foi abandonando ao longo do caminho. E o casamento, ele não morre da noite para o dia. O casamento vai morrendo e você muitas vezes nem percebe que a temperatura do casamento já caiu e que não há mais ambiente na relação, e que você precisa tomar uma consciência e dizer: eu vou recomeçar. Então volte lá no ponto onde você parou, nas coisas que você deixou de fazer, porque muitas coisas que nós fazíamos no casamento e que eram saudáveis, e elas foram desaparecendo. Com o tempo nós deixamos de falar, deixamos de dizer um bom dia, de dar um beijo, de dar um abraço, de ter aquele diálogo necessário, né, para o fortalecimento da relação. Então nós vamos abandonando essas práticas e vamos introduzindo outras coisas na nossa relação. E o casamento vai ficando ou um campo de guerra, de batalha, ou um ambiente de indiferença, de silêncio. Então, onde você precisa recomeçar, faça isso. O filho pródigo voltou para casa e, para surpresa dele, o pai o recebe colocando um anel no dedo e uma sandália nos pés e uma capa que era o símbolo de honra. Então o pai o recebe com honra, porque pai é pai. Então ele se preparou no seu discurso para ser tratado como o empregado da casa, mas ele era filho. Então Deus nos trata como filhos. Deus nunca vai tratar você como empregado, porque você é filho. E por mais que eu erre, por mais que você erre, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Mas é preciso haver arrependimento, é preciso haver reconhecimento de erro, é preciso humildade para poder restaurar a nossa relação. Então recomeçar é preciso, você só tem que descobrir a partir de onde. Pai, obrigado, porque temos o privilégio, Deus, de retomar, recomeçar. Então nos dê humildade, Deus, para reconhecer os nossos erros,
para voltarmos onde nós erramos, consertarmos e dar sequência à nossa relação. Abençoa os casamentos, os relacionamentos, que seja um ambiente familiar, saudável, onde consigamos manifestar a grandeza do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.